continuamos aí na nossa trajetória do Evangelho de João e hoje nós vamos falar sobre a vida em Cristo e a adoração, ok? E eu quero fazer aqui uma dinâmica aqui virtual para você, tá bom? Então se você em uma palavra tiver coragem, em uma palavra você vai escrever aí no chat, né? O quanto você engrandece o nome de Deus, ou o que você mais admira em Deus, só que precisa ser em uma palavra, tá bom? Pode ser mais de uma vez, mas você pode falar, né? Numa palavra aí, o quanto Deus tem sido, o que você gostaria de exaltar na pessoa do nosso Deus, a sua grandeza, a soberania, bondade. Fica à vontade, tá bom? Então você pode participar conosco aí no chat. Escreve isso porque isso tem a ver aí com a nossa mensagem de hoje, que é justamente uma vida de adoração. O assunto, né, que é bastante comum no Evangelho de João, vai ser aí destacado hoje, né, que nós vamos trabalhar isso, mas ao longo do Evangelho a gente vai ver isso de uma forma, vai ser muito comum Jesus tratando essa questão da adoração. E nós muitas vezes não pensamos que a adoração justamente, né, se reflete, ou a falta de adoração reflete aí algumas questões da nossa vida. Os grandes problemas na vida espiritual, ela se relacionam muitas vezes com a questão da nossa adoração. Ou não encaramos a adoração de forma disciplinada, reverente e de coração, ou encaramos a adoração como um ritual com locais, com símbolos maiores que o próprio Deus, não é verdade? A adoração está essencialmente ligada ao coração do ser humano. Um autor chamado Timothy Keller, se não me engano acho que ele é presbiteriano, norte-americano, ele escreveu um livro chamado Deuses Falsos, e muito bom esse livro, se você tiver a oportunidade de ver, você pode ler, vale a pena você ler esse livro. Olha aí, os irmãos estão participando do chat aí, tá bom? Então continue aí engrandecendo o nome do nosso Deus, esse é o desafio que eu lancei aí, tá bom? Ele vai dizer assim, né, vai trabalhar sobre os ídolos do coração. O que é um ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine seu coração, sua imaginação, mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Por quê? Ele vai descrever, e na própria teologia, quando a gente estuda a matéria de antropologia, a gente vai descobrir que o homem, essencialmente, ou a forma que Deus criou o homem, ele traz nessa alma humana, nesse coração humano, o desejo de adorar. É interessante porque nós vamos observar, e aqui eu vou dar um exemplo, às vezes até algumas tribos mais distantes, né, que não tem nenhum acesso com a religião, que nunca teve essa informação, quando muitos antropólogos chegam ali, alguns desbravadores chegam nessa região, vão descobrir que naquela região ali há uma entidade sendo adorada. E quando nós olhamos para isso, isso faz parte dentro dessa natureza humana. É claro que se você não adora a Deus, você vai adorar outra coisa. E o nosso coração, ele vive constantemente nessa briga de cachorro grande, onde eu preciso adorar a Deus, mas o meu coração muitas vezes quer adorar outras coisas. E é o que ele coloca aqui: qualquer coisa mais importante que Deus para você, ou que domine o seu coração e sua imaginação mais que Deus, qualquer coisa que você busque a fim de receber o que Deus pode dar. Seja alegria, felicidade, prazer, satisfação, qualquer coisa além. Eu estou substituindo Deus no meu coração. E é interessante que muitas vezes os crentes vão de mal a pior por não levarem a sua vida de adoração a sério. Interessante isso. Crentes têm hábitos não santos, muitas vezes, por não valorizarem esse aspecto de salvação, de adoração. E se esquecendo que uma das grandes armas contra a impureza sexual, lábios impuros, mentalidade promíscua, preguiça, indiferença, indisciplina, é a adoração. O primeiro sintoma que nossa vida em Cristo não anda bem é nossa indisposição de adorar, de cultuar, cantar, louvar, estudar a Bíblia. E isso nós achamos inúmeras desculpas para não fazer isso.
É interessante porque agora, aquela desculpa de não ter tempo, e agora eu só preciso clicar no link que o pastor manda para eu aqui com a minha igreja adorar. Não tem como. O que você vai fazer? Me bloquear no WhatsApp? Brincadeira, tá bom? Mas é verdade. Porque quando muitas vezes nós não estamos bem espiritualmente, às vezes até trilhando um caminho, às vezes colocando o nosso coração em outras coisas, quase que nesse caminho de idolatria, de pecado, às vezes, nós não estamos dispostos a orar, adorar, cantar. A preguiça fala mais alto muitas vezes, a indisciplina fala mais alto, mas a adoração a Deus, ela confronta esse nosso estado, né? Ele confronta a vida mesmo... E ao mesmo tempo nos dirige ao arrependimento em Jesus, por meio da confissão do pecado. É legal isso porque a adoração, meus irmãos, nos constrange ao arrependimento, sem dúvida. Confessar os nossos pecados, sermos restaurados por meio de Cristo Jesus. A adoração vem nos constranger. E não é à toa que a primeira coisa que eu faço quando eu não estou bem é fugir da igreja, fugir da adoração ao Senhor. Eu não estou falando apenas de questão presencial aqui na igreja. Eu estou falando de vontade mesmo de adorar o Senhor. Significa que eu não estou bem. Significa que as coisas não andam bem. Né? Não vamos, nunca, né, chamamos... e aqui há um outro extremo também. Porque muitas vezes nós podemos dar aquela desculpa, né? Mas Deus conhece o meu coração. E é interessante que muitas vezes nós não reconhecemos que a nossa adoração, por mais que nós achamos que esteja sendo sincera e piedosa, não está agradando ao Senhor. E é isso que é o problema, porque muitas vezes nós não achamos, nós nunca achamos que a nossa adoração está falha e não está adorando ao Senhor, porque muitas vezes nós temos aquela mentalidade assim... mas eu estou sincero, piedoso, então Deus se agrada. Não, não é isso. E é isso que eu quero mostrar para os irmãos essa noite, através de um texto de João, onde a adoração aqui nós vamos observar que Jesus, ele reforma, vai falar sobre o local da adoração e a motivação da nossa adoração. Porque muitas vezes podemos estar piedosamente e sinceramente errados na nossa forma de adoração, mas Jesus reforma a nossa forma. Podemos estar piedosamente e sinceramente errados quanto ao local da adoração, mas em Jesus, adoradores colocam a sua devoção. Podemos estar piedosamente e sinceramente errados quanto à motivação da nossa adoração. Mas Jesus, sem dúvida, conhece o nosso coração. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 2, versículos de 12 a 16, que é um texto bastante difícil, um texto bastante complicado, que quase, né, a gente tem um susto com o comportamento de Jesus, onde ele chega no templo agora e vê uma cena ali no templo, no local da adoração, e bota todo mundo para correr. Abra sua Bíblia em João capítulo 2, versículos de 12 a 17. Eu sei que está projetado aí, eu coloquei o texto, mas está pequenininho. Você, como talvez eu tenha aqui problema aí de ler letras pequenas, então você pode marcar e confirmar aí a leitura, seguir a leitura na sua Bíblia, tá bom? O texto é João capítulo 2, versículos de 12 a 17. Diz assim: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá.
Depois disso, significa que a ligação aqui das narrativas anteriores, né? E não necessariamente o intervalo dos eventos aqui. Se você olhar, Jesus, aí, o evento que antecede isso é as bodas lá, né? O casamento de Caná da Galileia, que nós falamos na semana passada. Mas não significa que no outro dia, mas parece que aqui há aqui uma ligação apenas da narrativa, e não apenas no outro dia, né? E Jesus fica um período nessa cidade chamada Cafarnaum. Os discípulos provavelmente são os mesmos daqueles que estavam com ele no capítulo 1, ok? E João agora vai seguir, né, essas festas judaicas, e pelo menos ele vai citar aqui 3 festas da Páscoa, né? Principalmente, a gente vai estar observando aqui uma dessas festas em que Jesus está presente ali no templo. É claro que alguns aqui, João vai descrever um termo para essa Páscoa judaica, e alguns vão trazer algumas teorias, mas a que mais parece ser mais adequada é que justamente Carson descreve que esse termo é utilizado justamente referente à localização, ou seja, a Páscoa celebrada no templo da região da Judeia. E é interessante porque os judeus residentes da Judeia eram chamados pelos judeus da Galileia de judeu. Por isso que ele vai chamar aqui justamente, né, de a Páscoa dos judeus, ok? Então parece ser essa uma explicação aí um pouco mais plausível, né, para essa nomenclatura aí, a Páscoa judaica, tá bom? E eles subiram, né, para Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade elevada e ficava numa região mais alta que a Galileia, tá bom? E essa festa era realizada ali no finalzinho do mês de março, começo do mês de abril. E João coloca, inclusive diferente de alguns dos outros evangelhos, justamente no início do ministério de Jesus, porque há uma discordância aqui, talvez tenha havido 2 vezes que o Senhor Jesus tenha aí feito essa purificação do templo, né? Tenha ocorrido essa situação, mas é um assunto que nós vamos levar mais adiante, e nós não vamos entrar aqui neste momento, tá bom? Mas há ali naquele momento, né, essa situação onde o Senhor Jesus aqui trança um chicote, ok? Até porque boi e cabra você só consegue conduzir com chicote. Eu sei que os pessoal que ama os animais, né, que vai ficar escandalizado com a atitude de Jesus, mas boi e cabra, né, boi e ovelha, ele obedece muitas vezes na base do chicote, tá bom? Não fui eu que fiz isso, foi Jesus. Então, Jesus expulsa esses animais. Ele justamente derruba as mesas dos cambistas. Aí você me pergunta, por que esses animais estavam ali? Porque as pessoas se dirigiam para Jerusalém para cumprir seus rituais. E um desses rituais justamente era o sacrifício. E ao invés de levar esses animais na viagem, ali em Jerusalém havia esse local onde você poderia adquirir esses animais e fazer o seu sacrifício, a sua oferta. Ok? Há também aqui, né, nesse episódio, os cambistas. Por quê? Porque dentro do templo era aceita apenas um tipo de moeda, que era uma moeda de prata. E ali chegavam pessoas de outros lugares, e esses cambistas faziam essa troca dessa moeda, porque todo adulto, homem, precisava pagar uma taxa para o templo, ok? E o templo só aceitava esse tipo de moeda, era uma prata mais preciosa aqui, e que esses cambistas então faziam essa conversão, né, de outras moedas para a aquisição, como uma casa de câmbio aí. Talvez você vai comprar dólar para viajar, que não compra porque tá caro, é claro, né? Mas era feito isso ali no templo, tá bom? Então por isso que eles estavam ali. E o local que eles estavam justamente era um pátio reservado para os gentios, para a oração. E o texto descreve que essa prática aqui tinha a anuência dos sacerdotes, que nós não sabemos se levavam ou não vantagem sobre esse serviço prestado. A acusação de Jesus se refere justamente ao local onde eles estavam. Não tão quanto ao serviço que estava prestando, mas principalmente aonde eles estavam. Por quê? Porque ali era um lugar solene,
digno de meditação, de oração, mas ao mesmo tempo um lugar onde havia ali mugido de gados, bramido de ovelhas, pessoas gritando, pessoas conversando alto. Como a gente pode orar num lugar desse? Um lugar de contrição, de quebrantamento, de santa adoração, há barulho, há comércio. A manifestação de Jesus justamente foi um ataque justamente a essa situação do templo, não é? Eu pulei aqui, irmãos, eu passei eu passei o dedo aqui e fugiu aqui do slide, ok? Mas vamos lá. Foi justamente um ataque, né, a esses incrementos, a esses arranjos em relação ao sistema sacrificial. E muito provavelmente Jesus está cumprindo aí essa profecia, né? A profecia de Malaquias capítulo 3, versículos de 1 a 5. Mas posteriormente, João vai lembrar que os discípulos, né? No final do texto ali vai descrever vai fazer essa citação do Salmo 69, versículo 9, em relação à pessoa de Jesus. O zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Jesus aqui usa de uma ação física vigorosa, mas não cruel. Ok? Porque não se dá para expulsar gado e chicote pedindo por favor. Gado e ovelha pedindo por favor. Precisa de um chicotinho. Tá bom? E Jesus faz isso. Mas é interessante porque essa ação de Jesus muito provavelmente levaria à ação dos romanos, que faziam a guarda também dessa região do templo numa fortaleza ali perto de Jerusalém, chamada Antônia, que vigiava parte desse complexo. Mas não é isso que ocorre. E aqui, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus descreve esse zelo pela casa e a adoração correta do seu Pai. Jesus está consumido pela casa do Senhor. E tem um aspecto agora de decepção que os sacerdotes não tinham em relação ao local que deveria ser agora o local de adoração a Deus. É claro que parece aqui que nós vamos observar que essa palavra aponta aqui e vai direcionar para a morte de Cristo Jesus. Porque se os irmãos perceberem, e aí nós vamos olhar isso mais para frente, daqui a pouquinho no próximo texto, a questão do templo justamente vai ser uma das acusações que farão quando Jesus está sendo julgado antes da sua morte. E aqui Jesus está justamente começando essa trajetória, justamente lembrando o povo de Israel que ao longo da sua história foi esquecendo o zelo pelas coisas de Deus, o zelo pela casa do Senhor. E aqui, meus queridos, eu entendo que aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam realmente e piedosamente e sinceramente achando que estavam adorando a Deus, mas de maneira errada, não é? E Jesus corrige isso, Jesus reforma isso. Jesus, de uma forma bastante firme aqui, faz com que eles pensem nessa questão. Onde muita coisa é feita em nome de Deus, e eles estavam ali fazendo, inclusive, aquilo em nome de Deus, piedosamente e sinceramente errados. E aqui nós precisamos fazer uma ligação, claro que com a igreja. É claro que letras musicais, ritmos, estilos musicais ou outros artifícios que muitas vezes são utilizados nos cultos, ela tem a origem na sinceridade e na piedade do coração. Mas isso não isenta da avaliação e confrontação teológica. Concordam? Começa assim, mas eu fiz de coração sincero, mas um coração mas sinceramente errado. Porque quem estabelece isso é o próprio Deus e não a nossa sinceridade e não a nossa piedade. Há da parte de Deus a orientação de como deve ser feito isso. Jesus reforma a adoração, retirando e expulsando tudo aquilo que não faz parte da adoração ao Senhor.
E temos a tendência de muitas vezes achar que não tem problema, simplesmente sendo piedosos e sinceros e oferecer aquilo que achamos correto. Mas na verdade ele está desagradando ao Senhor. Mas a reforma que Jesus produz no nosso coração justamente nos faz avaliar esse tipo de coisa, o conhecimento da palavra de Deus. E Jesus faz isso com base nas próprias Escrituras, o zelo pela casa do Senhor. Porque muitas vezes nós deixamos esse zelo ao culto e adoração prestada a Ele. Eu até fiz uma brincadeira com os irmãos quando eu mandei o link do WhatsApp aí do culto, não é verdade? Eu até falei assim, olha, tira o pijama, né? Guarda o cobertor, coloca uma roupa bonita. Justamente para a gente resgatar esse tipo de coisa. Eu sei que, claro, eu tô brincando, tá bom, irmãos? Por favor, tá? Mas tem esse aspecto simbólico, né? Porque nós estamos vivendo num momento difícil demais, onde essa preciosidade, esse ajuntamento como igreja, poxa, eu tenho saudade de ouvir aquele coro da igreja cantando aqui. Tá um silêncio danado a igreja. É claro que os irmãos do louvor aqui nos ajudam, mas olha, eu ficava assim, na hora do louvor aqui na igreja, eu ficava sensibilizado, eu me desligava de todas as coisas, preparando para começar a pregação, mas aquilo era muito gostoso, muito bonito de ver os irmãos cantando, aquela seriedade, né? Aquela reverência ao Senhor, o silêncio quando nós nos colocamos diante do Senhor. Que prazer era isso, irmãos, que prazer é isso, não é verdade? Mas, infelizmente, a gente acaba até correndo o risco de fazer coisas e que, às vezes, até a gente fala de coração e de sinceridade, mas pode ser que esteja errado. Quando a gente imaginou que ia fazer culto pela internet, que claro que não é o adequado, claro que não é a forma correta e aqui a gente tenta ao máximo, né, manter a seriedade, manter a reverência, que só Deus é digno de receber da nossa adoração. Por isso que a gente até brinca, né? Fica de pé aí na sua casa, louve o Senhor, coloca uma roupa, né, para você adorar, se apresentar diante de Deus, mesmo aí na sua casa, para justamente a gente lembrar dessas coisas. E é claro que são coisas pequenas e não são regras, tá bom? Mas são coisas importantes para a gente continuar mantendo o zelo pela adoração ao Senhor. Eu escutei, tem muita coisa sendo divulgada em relação a... Eu não quero fazer nenhuma... É claro que eu tenho pensado nessa pandemia, né, desse afastamento da igreja, de como nós vamos ser... Tenho estudado muito, ser como igreja, tenho estudado muito, tenho visto muitos pastores falando sobre isso, né? E uma das coisas que escutei esses dias é que... de um pastor, ele disse, olha, a pandemia parece que... de alguma forma nos ajudou a limpar a forma de adorar a Deus. Talvez alguns aspectos de algumas igrejas e algumas formas que estavam sendo utilizadas na adoração ao Senhor, Deus preferiu fechar as portas da igreja porque parece para ele não está sendo bom ouvir, está sendo... né? Isso é descrito, por exemplo, lá em Malaquias. É difícil de ouvir isso, mas também precisamos pensar. Como nós estamos fazendo? Como está nosso coração na adoração ao Senhor? E isso, como eu disse no início da mensagem, está intimamente ligado à nossa vida espiritual. Se a nossa vida espiritual não está bem, a qualidade da nossa adoração será péssima. Eu não vou ter nem vontade de clicar no link que o pastor manda para a gente adorar o Senhor. Isso é muito sério. Ao mesmo tempo, a adoração nos encoraja, anima o nosso coração, nos conforta nesse momento difícil. Adorar o Senhor traz paz à nossa alma no momento de aflição. Adorar o Senhor lembra ao meu coração que é tentado a andar num caminho de incredulidade, a continuar confiando nele. Por isso, irmãos, não abandone o caminho da adoração ao Senhor. E Jesus limpa isso, tá bom? Avalie, precisamos avaliar. Será que eu tenho sido preguiçoso? Será que eu não tenho tido vontade? Muitas vezes Deus vai pegar um chicote e arrancar essas coisas ruins do nosso coração para que a gente se coloque diante dele de maneira correta, adorando ao Senhor. Porque Jesus também
nos versículos de 18 a 22, onde nós podemos estar piedosamente e sinceramente errados quanto ao local da adoração, mas em Jesus, adoradores colocam seus corações. É interessante porque agora, nos versículos de 18 a 22, aqueles judeus, sacerdotes que estavam ali, vão questionar Jesus. Por que ele fez aquilo? Por que ele expulsou os animais? Por que ele agora derrubou as moedas ali dos cambistas? E o texto diz assim: então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhe respondeu: destrua esse templo e eu levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. João aqui está narrando, depois aqui, escrevendo, né, o Evangelho de João, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, e ele justamente faz essa ligação nesse evento com Cristo e aquilo que Jesus falou, e com essa ligação com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo Jesus. E isso foi lembrado por ele depois. E João registra esse tipo de coisa. Mas no momento, aqueles que estavam questionando Jesus, e nem mesmo os seus discípulos, entenderam o que Jesus estava querendo com aquilo. O questionamento, aqui eles inicialmente não entenderam o que Jesus quis dizer. E é interessante também que esse questionamento reflete um honesto julgamento, né? Não reflete, desculpa, um honesto julgamento por parte dos líderes religiosos daquilo que estava ocorrendo. Eles não perguntam e não ficam corados, envergonhados com aquilo que estava ocorrendo no templo. Não é verdade? Eles vão perguntar com que autoridade Jesus faz aquilo. Mas sabiam que estava errado aqueles eventos. O questionamento também não reflete que essas autoridades viram em Jesus tendo um surto, viram em Jesus um desordeiro, alguém insignificante, alguém emocionalmente instável. Tanto que eles não veem isso em Jesus, que eles pedem o que de Jesus? Um sinal em relação a essa autoridade. A solicitação de um milagre. A solicitação dos religiosos de um milagre sugestiona que, no mínimo, havia uma suspeita de estarem lidando com um profeta enviado dos céus. Sem dúvida, isso despertou na mente daqueles líderes esse tipo de coisa. A solicitação de um milagre que os satisfaçam teria aqui, claro que da parte de Deus, mostrado uma certa domesticação de Deus e o que Deus não vai fazer. O Senhor Jesus não é um ser domesticado e fará aquilo que nós ordenamos. Nós não podemos inverter os papéis. Deus que faz proezas para um Deus que faz proezas para manter a fidelidade, a fé de pessoas, não é um tipo de Deus digno de confiança. Nem uma fé que precisa de proezas e milagres para ser mantida, é um tipo de fé digna de confiança. Mas é interessante que a resposta de Jesus é uma resposta surpreendente. E Jesus está propondo para eles um baita de um milagre. Jesus está dizendo, olha, esse templo, destrua o templo, ok? E eu reergo em 3 dias. Jesus está oferecendo um baita sinal milagroso aqui para eles, para justificar a sua autoridade e purificar o templo. Mas é claro que Jesus estava se referindo, e aqui João explica no próprio texto, a sua ressurreição. A sua ressurreição, que agora, esse era o grande sinal que comprovaria a sua autoridade tão questionada por esses líderes religiosos. E aqui, meus queridos irmãos, o que é mais fácil para Jesus? Claro que tudo é fácil para ele, ok? Mas o que é mais impressionante, vamos pensar assim, reconstruir um templo destruído ou vencer a morte? É isso que Jesus está propondo.
É isso que Jesus está dizendo. É claro que não existe nada difícil para Cristo Jesus, mas algo mais impressionante que o templo, algo maior que um local de templo, mais glorioso que um local de templo, é Jesus vencendo a morte e ressurgindo ao terceiro dia. É isso que Jesus está propondo. Esse é o grande milagre que Jesus está propondo para aqueles que estão questionando. É engraçado porque a profanação do templo era considerada uma ofensa capital. E lá em Marcos capítulo 14, versículos de 58, e no capítulo 15, versículo 29, isso que Jesus está propondo de destruição do templo vai ser uma das acusações que será feita a Jesus no momento em que ele está sendo julgado. Você não disse que destruiria o templo? E esse tipo de frase aqui que Jesus coloca será usada contra ele no tribunal. Lembra da lei? Nada que você disser, né? Você tem o direito de ficar calado, porque tudo que você disser poderá ser usado contra você no tribunal. Isso foi usado contra Jesus no tribunal. Mas olha só, Jesus não deixou aqueles que estavam questionando sem resposta. Eu vou fazer algo muito maior que isso. Maior que esse templo. É claro que depois o templo foi destruído, né, com a invasão romana, nunca mais foi reconstruído, porque o Senhor Jesus está falando que agora a adoração não está com foco num local de peregrinação, num local glorioso, mas é nele. Cristo agora é o ponto focal da manifestação de Deus para os homens, e não mais o templo. Em Jesus está a habitação viva de Deus sobre a terra, o cumprimento de tudo o que o templo significava e o centro de toda a verdadeira adoração contra todas as reivindicações de um santo lugar. Não existe mais um santo lugar, porque santo, santo, santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. João descreve que somente após a sua morte e ressurreição veio a compreensão disso. Por isso, meus irmãos, podemos até estar piedosamente e sinceramente errados quanto ao local de adoração. Mas em Jesus, adoradores colocam nele seus corações. Não é num local, é em Jesus. Mas muitas vezes locais são adorados, venerados por pessoas. E com toda a piedade e sinceridade de coração. Mas isso está errado. Não é verdade? E eu não estou falando apenas de religiões que estabelecem templos, existem inclusive evangélicos, até batistas, que estabelecem um local de adoração como sagrado. Eu não estou dizendo aqui como algumas heresias que tem por aí, de desigrejados e por aí vai, que dizem, olha, não precisa de lugar, não precisa disso. Claro que não. Nós temos aqui no nosso endereço, a Rua Bento Figueiredo, 55, na Vila Marlene, o nosso prédiozinho aqui que a gente se reúne, graças a Deus por isso, porque a gente tem esse teto, né, dado por Deus para a gente adorar o Senhor, cantar esse tempo que... Mas é um prédio, é um local bom, é um local que gostoso que a gente utiliza, mas ele não é isso que nos resume como igreja, não é sagrado. Nós não precisamos fazer uma peregrinação, você não precisa fazer uma peregrinação da sua casa para vir aqui na Bento Figueiredo 55 adorar o Senhor. Não é verdade? A propósito, estamos todos, né, longe dos prédios adorando o Senhor. Porque a adoração é nele. E espero que você esteja na sua casa adorando ao Senhor Jesus. Ok? De coração sincero. Claro que sentindo falta do nosso ajuntamento. E olha só, quero só fazer um parênteses aqui. Irmãos, eu estava acho que se eu não me engano, ontem, fazendo uma edição do vídeo, né, que a Juliana me mandou para as crianças. Inclusive tem aí história para as crianças, para o culto infantil, tá bom? A historinha da Juliana sobre a história de José. Dá uma olhada aí, ficou muito legal. E aí veio um aviso da minha agenda do Windows assim: confraternização das famílias. A agenda me avisou que seria hoje. E eu mostrei para a Linda, olha só o que iria acontecer hoje, no dia 31 de maio. Irmãos, eu quase chorei, né?
Porque, olha, hoje nós todos estaríamos não no templo, mas numa chácara. Lembra da chácara? Aquela chácara lá, na chácara do patrão. Lembrando a nossa confraternização de família, desse ajuntamento, reunidos em Cristo como igreja. E eu lembrei desse aviso, eu fiquei chateado, né? Mas tudo bem, a gente está adorando ao Senhor, a gente está nele. E é isso que eu quero desafiar você essa noite. Continue nele, continue adorando o Senhor, continue confiando nele. Porque, irmãos, no finalzinho desse texto, nos versículos de 23 a 25, Jesus vai dizer também, e nós podemos tirar essa lição, né? Podemos estar piedosamente e sinceramente errados quanto à motivação da adoração. Mas Jesus conhece seus corações. E Jesus conhece o coração daqueles que estavam com ele. Quando estavam em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. Queridos irmãos, esse texto termina de forma muito fantástica, porque aqui justamente descreve o reflexo de uma fé inadequada, de uma fé com base apenas nos milagres e não em Cristo Jesus, e não nele. Numa fé e numa adoração, numa veneração, naquilo que Jesus pode fazer e não naquilo que Jesus é. Uma fé com base em testemunhos e sinais miraculosos é uma fé precária. E Jesus conhecia o coração deles e não era enganado por elogios, bajulação, até uma certa adoração e veneração que poderia ocorrer, seduzido por elogios que provavelmente estavam surgindo. Jesus não se surpreende de forma ingênua, não se confia em fé precária, conquistada à base de milagres. O povo confiou em seu nome, mas ele não confiou neles. Esse texto é muito interessante. Ao mesmo tempo, ele é muito duro, porque apesar de todos os milagres, tudo aquilo que Jesus fez, aquela fé era uma fé muito precária, porque a fé não estava neles. Eles até talvez veneraram Cristo Jesus, adoraram Cristo Jesus, eles até contemplaram as obras de Cristo Jesus, aplaudiram Jesus, eles até elogiaram a atitude de Jesus com aquilo que ele fez no templo. Perfeito, Jesus, que bom, muito bom que o Senhor fez. Mas Jesus conhecia o coração deles. Difícil isso? E eu me lembro, e é um texto que nós vamos entrar alguns domingos adiante, lá de João capítulo 4, versículo 24, quando também vamos falar sobre o tema da adoração aqui em relação à mulher samaritana. E Jesus fala assim: Deus é espírito, e é necessário que adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não vou entrar aqui na explicação desse texto, porque eu não posso adiantar a mensagem que nós vamos trabalhar daqui a algumas semanas, se Deus quiser. Mas precisamos lembrar que a nossa adoração pressupõe fé. Não naquilo que apenas ele faz, mas a fé nele. Jeremias 17:10 vai descrever: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com suas obras. Queridos irmãos, por mais que eu possa dizer, olha, eu estou sinceramente entregando essa adoração ao Senhor, por mais que piedosamente eu possa, assim, me colocar em adoração ao Senhor, se não for em Cristo Jesus, não é adoração em espírito e em verdade.
E Jesus conhece o coração, porque a adoração é nele. Pesou isso? Não é duro isso? Que responsabilidade! Porque a nossa adoração em Cristo Jesus passa por Ele, onde Ele transforma a nossa vida, onde Ele transforma o nosso coração, e agora podemos adorar em espírito e em verdade por meio do Espírito Santo, nos capacitando a isso. Senão, não adianta. Queridos irmãos, que nesta semana que estamos começando, em nome de Jesus, você possa, como crente salvo em Cristo Jesus, se você tem estado desanimado, em nome de Jesus, olha quantas vezes eu falei em nome de Jesus, né? Porque parece que às vezes é uma obra diabólica que toma conta do nosso coração, que desanima o nosso querer, a nossa vontade de estar diante de Deus em adoração ao Senhor. Resgate isso, peça misericórdia para Deus, para restaurar a sua adoração. O seu desejo de estar na presença de Deus, de poder louvar, cantar ao Senhor, a alegria de adoração ao Senhor. Peça isso em nome de Cristo Jesus. Não deixe que o pecado tire essa alegria de você, esse prazer de adorar o Senhor, em nome de Jesus Cristo. E Deus sabe, Deus conhece o seu coração, sem dúvida. Ele sabe que você creu em Jesus como seu Salvador. Por isso, restaure isso, peça para que Ele venha restaurar. Se você está desanimado, e a gente fica mesmo, a gente fica desanimado. Poxa, eu queria estar na igreja, eu queria adorar o Senhor. Claro, eu queria ver os irmãos aqui, não vejo a hora da gente poder estar junto, não é verdade? Mas que essa semana a adoração ao Senhor seja a arma preciosa de Cristo Jesus para você vencer as lutas do pecado, o desânimo, a falta de fé, a desconfiança, em nome de Jesus. Que amanhã, segunda-feira, você já levante cedo, né? Levanta cedo. Começando aí a adorar o Senhor, não reclamando, não murmurando, mas em adoração ao Senhor, lendo as Escrituras, louvando a Deus, em nome de Jesus. Porque, irmãos, nós queremos, porque uma vida em Cristo, né, ela pressupõe essa adoração, e não vamos deixar isso morrer em nós, amém? Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Obrigado.